Convidamos a senhora Célia Aparecida Lino dos Santos, do IPT, para a sua apresentação. Bom dia a todos. Meu nome é Célia Aparecida Lino dos Santos. Eu trabalho no IPT, no Centro de Tecnologia de Metalurgia de Materiais, especificamente no Laboratório de Corrosão e Proteção. Eu já estou lá há 14 anos e, nesse momento, eu agradeço o convite para a participação nesse evento. E nós vamos tratar hoje dos processos industriais de reciclagem de baterias. Os processos industriais de reciclagem de baterias se tornaram bastante importantes ultimamente. Por quê? Porque as baterias de íons lítio, elas estão no mercado desde 1990 e são muito efetivas e possuem características muito especiais. Quais seriam essas características? A elevada capacidade específica, a elevada densidade de energia, a elevada ciclabilidade, o baixo efeito memória e a versatilidade do seu empacotamento, ou seja, a versatilidade na produção dos diversos tipos de tamanhos e modelos de baterias. A questão do descarte tem se tornado mais e mais importante no mundo inteiro, e as previsões para as previsões de aumento desse descarte para 2035 são de 140 mil toneladas ano, em torno de 137 mil, 140 mil toneladas ano. É um valor bastante elevado e tem preocupado a todos, é uma preocupação mundial, em específico, nesse momento, por causa das questões envolvendo os veículos elétricos, o aumento da utilização, do desenvolvimento dos veículos elétricos. Então, essas baterias, se não forem devidamente cuidadas, recicladas, estocadas ou reutilizadas, elas oferecem risco em potencial devido ao seu eletrólito inflamável, à presença de alguns metais pesados, e elas podem, realmente oferecem um risco de explosão, principalmente porque existe a possibilidade da ocorrência de lítio metálico formado no anodo da bateria. Diante desse cenário, a reciclagem se torna uma necessidade cada vez mais intensa, mais importante, e as vantagens da reciclagem, nesse momento, que a gente observa uma degradação tão grande no nosso meio ambiente, a principal vantagem é a preservação do meio ambiente como um todo, a redução das dependências de fontes primárias, como o cobalto, principalmente, mas cobre, níquel e até mesmo lítio, e a proteção das fontes primárias, proteger das fontes primárias representa cuidar do nosso planeta, evitar a degradação pela exploração. Muitas vezes essa exploração pode ocorrer até sem cuidados, daí a necessidade de proteção das fontes primárias. As baterias de íons lítio, aqui a gente tem uma ilustração mostrando uma parte de uma bateria desmontada, uma bateria de celular desmontada. Então, a ênfase aqui na reciclagem, a ênfase é necessidade do meio ambiente e da preservação das fontes primárias, porque esses materiais que estão exibidos aqui na foto são materiais que se acumulam, que têm se acumulado e vão se acumular mais e mais devido aos recursos tecnológicos que desenvolvemos até hoje. A reciclagem no mundo, ela tem se desenvolvido bastante, porém, a gente pode observar por essa figura que ela se concentra nos Estados Unidos, na China, a maior concentração é na região da China, Japão, Coreia do Sul, e existem polos de desenvolvimentos aqui também na Europa. Mas na América do Sul e na África, nós ainda não temos esse desenvolvimento, Na China, existem cerca de 44.710
pontos já comissionados de pontos de coleta e encaminhamento para estruturas de reciclagem. Então, essa imagem aqui, ela mostra um mapa mais detalhado da China. A China inteira, ela tem uma cobertura para coleta de baterias e existem regiões como essa daqui que podem ter até 240 pontos de coletas já instituídos e operacionais. No processo de reciclagem, então, é necessário fazer a avaliação do final de vida da bateria. Neste caso aqui, a gente está focando as baterias de carros, né, de veículos elétricos. Dada o seu aumento, né, da sua utilização e a certeza que nós temos deste acúmulo de material e da necessidade de reciclagem como única forma de viabilizar toda a infraestrutura de eletrificação da frota. Então, pensando nesse cenário, a avaliação do final de vida da bateria dos carros elétricos é uma etapa bastante importante, porque, mediante essa avaliação, parte do sistema vai ser encaminhado para um reuso e parte vai ser encaminhado para a reciclagem em si. A parte da reciclagem das baterias dos veículos elétricos, elas promovem a recuperação de diversos materiais, né? Muitos deles, como os materiais, os compostos para os eletrodos da bateria, principalmente para o catodo da bateria, catodo ou cátodo, como preferirem, são materiais cujo principal elemento é o cobalto, e o cobalto é um material que está de uma baixa abundância e precisamos, então, recuperá-lo para otimizar todo o ciclo de produção do veículo elétrico. Então, nós sabemos, né, que existem vários tipos de química das baterias e nos diversos processos de reciclagem busca-se recuperar esses elementos todos, aqui em específico o cobalto, mas pensando numa economia circular, em tese todos os elementos aqui, o manganês, o níquel, ferro, alumínio, titânio, o próprio lítio, podem ser recuperados. E outros componentes, né? Em especial aqui o material do catodo, o coletor de alumínio, o material de anodo grafite ou o LTO, né? O lítio, titânio, o oxigênio, o óxido de lítio e titânio, coletor o cobre, a segregação e o destino adequado do eletrólito, separador invólucro, que também podem ser segregados e recuperados para outros fins. Então, basicamente, nós temos no processo de reciclagem alguns métodos para viabilizar o processo. Então, nós temos inicialmente um tratamento mecânico, que envolve a retirada do solvente e o desmantelamento da bateria em si, até chegar nas suas células e também as suas células. Isso pode acontecer, as suas células eletroquímicas, isso pode acontecer sobre a atmosfera inerte ou sobre a atmosfera criogênica. Muitos processos utilizam mesmo de temperaturas mais baixas até para estabilizar e viabilizar o manuseio desse solvente de maneira a evitar qualquer tipo de explosão ou qualquer tipo de acidente. A partir do momento em que a gente consegue proceder ao desmantelamento desse sistema, processos pirometalúrgicos, hidrometalúrgicos, processos de reciclagem direta ou até mesmo biotratamento
utilizando micro-organismos, como algumas bactérias, são também capazes de tratar e recuperar os materiais de interesse. A parte de biotratamento eu não vou abordar, mas os processos, vou fazer uma visão geral dos processos piro e hidrometalúrgicos e algumas informações sobre a reciclagem direta. Dentro dos processos pirometalúrgicos, existem a pirólise, a fusão, a destilação e, posteriormente, o refino dos metais. Nos processos hidrometalúrgicos, os sistemas podem ser tratados por lixiviação, precipitação, troca iônica, extração por solventes e, ao final, um processo de eletrodeposição, ou seja, a eletrorecuperação dos metais de interesses. Muitas vezes, o tratamento ele se dá pela associação de todas essas técnicas, dificilmente se utiliza uma única técnica para se chegar num composto final de interesse. E a reciclagem direta, ela lança a mão principalmente da extração por solvente e também do uso do CO2 supercrítico para fazer um ataque dos sistemas das baterias, inclusive até impondo o desmantelamento ou trabalhando junto com o desmantelamento da bateria. No processo de hidrometalurgia, aqui a gente vai falar um pouquinho dos prós e dos contras de cada um desses processos utilizados. Então, na rota hidrometalúrgica, nós temos alguns pontos positivos, né? Que são, ela é uma rota aplicável a qualquer configuração e qualquer química das baterias. Antes, porém, elas precisam ser desmanteladas. É um processo que oferece uma flexibilidade na separação, né, na separação dos processos de recuperação dos metais em específico. Então, ela promove a obtenção do metal em específico. Ela oferece uma elevada recuperação, uma alta pureza dos produtos, tem uma boa eficiência de energia em comparação à rota pirometalúrgica. Ela não emite gases, mas gera efluentes. Esses efluentes precisam ser adequadamente tratados e, em alguns casos, armazenados também. A rota pirometalúrgica, ela é aplicável para qualquer uma das configurações e químicas das baterias e tem uma etapa bastante importante que ela exige um tratamento de gases bastante efetivo. Ela não necessita de uma rota de pré-tratamento, então ela aceita até packs completos montados, ela aceita, é possível utilizar isso diretamente no processo. Não necessita separar os tipos de baterias, tem uma alta recuperação de metais, mas tem a parte de um elevado consumo de energia e exige um posterior refino dos metais recuperados para serem colocados no mercado, o material que foi obtido. A reciclagem direta, ela pode recuperar quase todo tipo de material, mas ela requer tratamento mecânico e separação dos materiais. O material recuperado, ele pode não ter o mesmo desempenho do material virgem, e a mistura de materiais catódicos, uma eventual mistura de materiais catódicos pode reduzir o valor do produto final reciclado. As empresas de reciclagem no mundo, como eu já havia dito anteriormente, elas ficam centralizadas no hemisfério norte, e aqui nós temos alguns exemplos dessas empresas e das suas rotas. A empresa na França, Retrieve, Umicore, Recupil, Extrata Níquel,
Cada uma delas utilizam-se das rotas metalúrgicas e muitas delas de ambas as rotas, né? A empresa cujo registro de maior capacidade de processamento é a Umicore, e utiliza o processo piro e o hidrometalúrgico. A empresa é capaz de obter a liga cobalto, níquel, cobre, escórias dos cátodos e também recupera o ferro. Na França se recupera a chamada torta de cobalto, o carbonato de lítio, folhas de cobre e alumínio. Na França também temos o hidróxido de cobalto, carbonato de lítio e também as partes metálicas compostas por aço. Aqui na Suíça nós temos o cobre, níquel, recupera não ferrosos, óxido de manganês e também os elementos plásticos. Os materiais de maior valor agregado são os materiais utilizados para a composição dos cátodos das baterias. Então, nessa tabela, eu trago para vocês o que cada uma dessas empresas recuperam e também eu destaco que, atualmente, são movimentos bastante recentes, entre 2018 para cá, existem projetos de pesquisa na área de recuperação de baterias, como o LitoRec, o ONTO e também da Universidade de Aalto, é uma universidade da Holanda. Eles têm desenvolvido processos que, para colaborar com o desenvolvimento da reciclagem no mundo, e esses processos já estão em escala bastante próxima da escala industrial, por isso eles já estão sendo até listados e comparados com os processos que as demais empresas já vêm praticando. Então, assim, a Umicore, ela recupera cloreto de cobalto e é um material que já está pronto para a síntese do LiCO2, do óxido utilizado como cátodo. A Sumitomo também produz o CO, né, o óxido de cobalto, mas isso exige um processo pirometalúrgico antes da síntese do material para o cátodo. A Retriev Technologies, ela produz o cobalto metálico. A Recupil, ela já traz o produto final, o LCO, o hidróxido ou o cobalto metálico. A Acuse, ela recupera cobalto mais grafite, mas exige um processo antes da síntese do cátodo. A Acurec obtém o cobalto metálico e a Battery Research, ela produz um material, um hidróxido, já pronto para a síntese do cátodo. O processo LitoRec, ele já produz um óxido metálico também já pronto para o cátodo, para o material da síntese do cátodo. O processo ON2, ele produz um material, um pó do cátodo reformado. Então, por quê? Porque esse projeto ON2, ele lança a mão da síntese direta, né, da reciclagem direta do produto, e a Universidade de Aalto produz um oxalato que está na forma de um sal que requer um processamento prévio ao processo de obtenção do material do cátodo. Então, com isso, a apresentação fez uma visão geral, né, dos processos industriais utilizados para reciclagem das baterias, sempre tendo em mente, né, que a reciclagem ela está muito embasada na necessidade da preservação do meio ambiente e na preservação das reservas primárias globais. E, dentro desse universo, o principal desafio é o desenvolvimento de processos de reciclagens flexíveis
flexíveis o suficiente para atender a elevada gama das configurações físicas e dos componentes das baterias que estão em desenvolvimento e terão a sua utilização bastante elevada devido ao grande desenvolvimento que os veículos elétricos estão tendo, já estão tendo e terão ainda mais no futuro. A minha apresentação, o que eu tinha para apresentar é isso. Eu agradeço imensamente a atenção de todos. Muito obrigada. Agradecemos à senhora Célia Aparecida Lino dos Santos, do IPT, pela sua apresentação.